galera, tudo bem? Eu sou a professora Débora Cavalcante e hoje eu vou atender a um pedido para fazer a correção de uma redação aqui, para vocês verem como que eu faço essas correções seguindo os critérios de correção do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, tá certo? Então, fiquem atentos aqui às competências, às dicas que eu vou dar para vocês, para que vocês possam adequar, né, melhor aí o seu texto, tá bem? Prestem atenção. O tema é os desafios no combate à ansiedade no Brasil. Aqui eu vou fazer a leitura, vou fazer umas marcações e depois eu comento competência a competência, tá? Consoante a Nelson Mandela, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, se há um problema que devemos enfrentá-lo e não disfarçá-lo, visto que, tiro essa vírgulazinha aqui, visto que os desafios do combate à ansiedade no Brasil necessitam, aqui tem um Mzinho, ser solucionados e não disfarçados, tá bem? Concordo aqui com os desafios. Vamos lá continuar. Assim, as principais causas do problema são o aumento da violência no cotidiano dos brasileiros e o excesso do uso das tecnologias. Tudo bem. Primeiramente, não. Vamos colocar um a princípio, porque primeiramente é marca de oralidade, tá bem? A princípio. Opa, o vasinho ficou minúsculo aqui. Deixa eu ajeitar. A princípio. Pronto. Muitos indivíduos. Deixa eu pegar meu lápis. Muitos indivíduos que assistem aos noticiários, por exemplo, estão sempre em contato com a violência e possuem ansiedade, pois notícias ruins geram estresse pós-traumático. Que a gente tem uma relação de causa e efeito que está um pouquinho mal construída, né? Diz que possuem contato com a violência e possuem ansiedade, porque as notícias ruins geram essa ansiedade. Tá vendo que fica um pouquinho confusa aqui a informação? Vou marcar aqui essa construção. Seria melhor dizer, né, que essas notícias são bastante divulgadas, causam estresse pós-traumático e, por conseguinte, podem, né, vir a causar a ansiedade. Tá bem? Ou então colocar logo a ansiedade primeiro como um fator e depois explicar a causa, que é pelas violências assistidas, tá? Então, marcado aqui só como uma construção um tanto quanto ambígua. Vou colocar ambígua, mas não é uma questão de ambiguidade, não. É mais de imprecisa mesmo. Os quais podem acarretar o surgimento de doenças mentais. Logo, quanto maior o contato com a violência, maior a probabilidade de se obter uma patologia mental. Não há uma progressão, né? Mas isso eu vou explicar depois. Além disso, o excesso do uso de tecnologias também pode trazer transtornos de ansiedade, pois os meios tecnológicos tomam muito tempo e essas horas perdidas poderiam ser convertidas em atividades físicas e no consumo de alimentos saudáveis, quais são ótimos para a saúde física e mental. Portanto, com ajustes nos horários gastos em aparelhos tecnológicos, tem uma vírgula aqui. Por que que tem essa vírgula bem aqui? Porque é uma inversão sintática, ó. Na ordem direta é possível driblar os problemas mentais com ajustes nos horários. Pronto. Fiz a inversão sem vírgula. Agora, se eu tenho essa inversão, se a oração com ajuste no horário vem antes, eu preciso obrigatoriamente da vírgula, tá? É questão de ordem direta e ordem indireta. Esse, em suma, vamos trocar por um destarte, porque em suma é mais informal. Destarte. Para não disfarçar o problema, segundo Nelson Mandela, e resolvê-lo, preciso de uma vírgula bem aqui para separar a oração adverbial final, que está deslocada. É necessário que o Ministério da Saúde realize campanhas por meio da oferta de aulas gratuitas de variados esportes, a fim de reduzir o número de indivíduos ansiosos. Somente assim o Brasil deixará de ser um país deprimido e ansioso. Ok, aqui vocês percebem que só tem um único ponto final, isso não pode acontecer. O texto todo, todos os parágrafos têm que ser organizados em períodos.
Como é que eu faria essa divisão em períodos? Hein, Débora? Eu preciso aqui fazer primeiro a retomada da tese, depois apresentar uma proposta completa e, por último, apresentar uma proposta incompleta, por exemplo, de maneira muito prática, né, muito simples, para fazer essas divisões? Ó, deixa eu colocar aqui. Aqui perceba que eu fiz a divisão em 3 períodos. Primeiro período aqui, ó, logo percebe-se que o Brasil ainda sofre no combate à ansiedade. Primeiro período é isso, né? Minha primeira frase, meu primeiro ponto final. Segundo período é minha proposta completa. Portanto, o Ministério da Saúde, agente como responsável pelo bem-estar social, detalhamento do agente, deve ampliar o atendimento psicológico em todas as UPAs, ação. Como? Por meio da contratação de mais profissionais da área, a fim de que todos tenham acesso ao atendimento clínico. Efeito. Na sequência, eu tenho agente, detalhamento do agente, ação, modo e efeito, de maneira simples, de maneira objetiva. Por quê? Porque eu quero que meu corretor veja esses elementos de maneira muito rápida. Eu preciso de um caminho seguro para que eu não corra riscos de perder ponto nessa competência, tá? E a segunda proposta para fazer o terceiro período. Ademais, ainda se faz necessário o combate ao preconceito acerca de distúrbios mentais. Pronto, eu só sugeri uma ação, não fiz nenhum detalhamento, não fiz nenhum aprofundamento nessa proposta. E não está errado, não? Tá não. Porque você já tem uma completa, é o que vai ser contabilizado na competência 5, tá bem? Uma proposta completa. Então vamos lá. Em relação à competência 1, vou logo aqui esquematizar a nota, certo? Nota. Competência 1 que é o quê? O domínio da norma padrão. Você observa aqui no texto que são poucos desvios. Falta essa primeira vírgula, porque tem uma oração condicional deslocada. Sobra essa vírgula depois de visto que, porque eu não tenho vírgula depois de visto que, exceto se na sequência vier uma oração intercalada, uma explicação, que não é o caso. Falta concordância aqui com desafios. Os desafios necessitam ser solucionados, não disfarçados. Tudo concorda com desafios. Tiro a marca de oralidade do primeiramente, deixo a princípio. Tenho que construir melhor esse período, né? Fazendo a reorganização. Posso colocar a princípio. Muitos indivíduos possuem ansiedade e tal, aí coloco, né, o que é prejudicial para a maior parte da população, faço uma contextualização básica. Ponto final. Tal fato, me referindo à quantidade de pessoas que têm ansiedade, é, é promovido, né, é impulsionado, é fundamentado, por quê? Pelo fato de que há muitas notícias ruins, as quais, por sua vez, são fruto de uma realidade muito violenta, na qual faltam políticas públicas de combate à pobreza, de combate à desigualdade, de combate ao tráfico, enfim, arranja a causa da violência para que ela existe, explica dentro do contexto para chegar ao efeito. Qual é o efeito? As pessoas que já têm uma predisposição, elas podem desenvolver ansiedade, podem desenvolver síndrome do pânico, elas podem desenvolver uma série de transtornos psicológicos, tá bem? Então, entende esse raciocínio, ele tem que ser explicitado. Do jeito que ele está aqui, não está explícito, tá? Fica subentendido. No segundo argumento, falta só uma vírgula aqui na penúltima linha, porque as orações estão invertidas. No último parágrafo, falta uma vírgula, porque a oração adverbial final está invertida. Então, como são poucos desvios, a competência 1 fica no nível 4, 160 pontos. A competência 2 quer da gente a compreensão do tema, desenvolvimento do texto em relação às áreas de conhecimento. Compreensão do tema é a utilização das palavras-chave, que já tem aqui no início do texto, no primeiro parágrafo. O desenvolvimento do tema é fazer a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Tem aí no texto que vocês viram. E a relação às áreas de conhecimento é o uso produtivo do repertório sociocultural. Aqui só tem a menção a um repertório sociocultural, que é a citação aí do Nelson Mandela. E existe, né, não tem nada a ver, né, o Nelson Mandela com a ansiedade, mas
a pessoa que produziu o texto coloca a ansiedade como um problema que precisa ser solucionado, fazendo assim um paralelo à citação, tá? As Os repertórios socioculturais, eles precisam obrigatoriamente ter alguma coisa a ver com o tema. Mas quando não tem, né, uma relação direta e ele é interpretado, ele é explicado pelo menos minimamente, é considerado como uso produtivo. Então aqui, né, até o ano passado, por exemplo, seria considerado como repertório produtivo, então 200 pontos. Já na competência 3, nós queremos o quê? Um projeto de texto bem organizado e uma argumentação consistente. Se você observar essa introdução, e esses desenvolvimentos, você vê que o projeto de texto ele não é tão bem elaborado. Então eu sugiro que a introdução ela seja melhor elaborada. Então eu vou colocar aqui para vocês um exemplo, tá? Aqui, deixa eu mexer aqui para vocês conseguirem ver tudinho. Pronto. A Constituição Federal de 88 garante, entre outros direitos, o acesso à saúde física e mental. Tema: tese. No entanto, na prática, essas normas não são asseguradas, visto que existem muitos desafios relacionados ao combate à ansiedade no Brasil. Tese, isso, tá? E agora os argumentos. Nessa perspectiva, cabe apontar a falta de atendimento psicológico e o preconceito como impulsionadores do problema. Argumentos, recortes temáticos, tópicos frasais, o que você quiser chamar. Se quiser chamar de bebezinho, chuchuzinho, chama, mas são os argumentos já pré-definidos que você vai desenvolver durante o texto. Isso já começa a esquematizar o seu projeto de texto. Nesse exemplo que a gente tem, dessa redação pronta, existem os dois argumentos, mas vocês percebem que não há uma esquematização, né, clara, evidente do que é o tema, do que é a tese e de que são os argumentos, fica ali meio misturado, com exceção dos argumentos que são separadinhos. Então, preciso dessa esquematização bem feitinha. Primeiro desenvolvimento, falta explicar, como eu já disse antes, falta de maneira explícita relacionar a ansiedade aos casos de violência, sem contar que falta explicar por que que existe essa violência. No Brasil, nós temos uma desigualdade social latente, certo? Fruto de todo um processo de colonização e de governos que não disponibilizam políticas públicas de mobilidade social. Então, nós temos uma desigualdade muito grande, latente, e muitas pessoas em situação de miséria, em situação de vulnerabilidade. Essas pessoas, por sua vez, podem ser coagidas para o crime, ou seja, elas são levadas, elas não escolhem o crime é que as escolhe, elas são levadas à criminalidade e isso afeta a sociedade de maneira muito forte, muito pertinente. Então, você pode fazer a aproximação desses fatores para explicar os casos de violência e fazer, né, com que esses casos de violência sejam noticiados e cheguem às pessoas ansiosas. Tem essa etapa, tem esse processo que precisa ser construído. Se tiver só desse jeito, fica tudo subentendido e nada subentendido é corrigido. Só é corrigido o que está explícito no texto, tá? No segundo argumento acontece a mesma coisa. Se você perceber, diz que além disso, o uso excessivo da tecnologia pode trazer esses transtornos de ansiedade, porque as pessoas se perdem ali no tempo, ficam muito tempo nas redes sociais, por exemplo, e depois ficam se sentindo improdutivas. Organize esse contexto. As pessoas se sentem improdutivas porque existe uma obrigatoriedade, né, que é imposta pelo corpo social para que a gente seja produtivo. Antes dos 30, você já tem que ser casado, tem que ter 2 filhos, um cachorro, uma casa, um carro, tem que ser formado, tem que ser pós-graduado, tem que ter tudo resolvido na sua vida. Entende? É para você ser aquela pessoa padrão de filme. E esse padrão de filme exige muito da gente, exige demais
causa sim ansiedade. Então, você tem que explicar esse contexto de obrigatoriedades sociais, de pressões sociais existentes, relacionar ao fato de existirem muitas distrações relacionadas à tecnologia, então o tempo relativamente passa mais rápido, existe essa sensação de que o tempo passa mais rápido e de que a gente não consegue ser tão produtivo quanto a sociedade exige. Entenderam a relação entre as partes? Pronto. Usa a quarta revolução industrial com o desenvolvimento da tecnologia, usa coerção social, usa aspectos de psicologia, faz essa articulação bem feita para desenvolver esse parágrafo, tá bem? E a proposta de intervenção é avaliada só na competência 5, porém aqui você percebe que há uma retomada do que é mencionado lá na introdução, e isso é importante, a retomada da tese, é a retomada de um elemento que não vai ficar esquecido no seu texto, que ele vai ser aproveitado também. Então, o que você mencionou lá no início, menciona no final, né, caso não tenha ocorrido no meio do texto, tá bom? É importante para a competência 3. Aqui, como o projeto de texto está razoável e a argumentação precisa de mais desenvolvimento, como é médio, fica no nível 3, com 120 pontos. A competência 4 quer o que da gente? Quer a coesão textual. O Enem exige da gente conectivos intra e interparágrafo. Intraparágrafo, nós temos o visto que, intraparágrafo, nós temos o assim, interparágrafo, interparágrafo, nós temos o a princípio, estava primeiramente, mas é a mesma ideia, é só a questão da marca de oralidade. Além disso, e o em suma, né, que eu modifiquei. Ainda dentro dos parágrafos, vamos voltar aqui para o segundo desenvolvimento. Nós temos um pois, né, bem aqui no início. Nós temos os quais, que também funciona, não é uma conjunção, é um pronome relativo, mas os pronomes relativos, os sinônimos, tudo que ajudar na progressão textual é considerado conectivo. Temos um logo, no outro parágrafo nós temos outro pois, né, que poderia ter sido modificado, porque nós temos muitos explicativos. Nós temos de novo relativos quais, e nós temos aqui um portanto. No último parágrafo, nós temos um somente assim. Nós temos a fim, que destaca o efeito. Nós temos por meio, que destaca o modo. Esse uso é bastante diversificado, tem ansioso e ansioso, que é um abaixo do outro. É bastante diversificado, observem aí, visto que, assim, os quais, logo, além disso, os quais, pois, portanto, por meio, a fim, somente assim. É diversificado, mas eu não acho bastante diversificado. Se você observar, não são tantos conectivos, é um texto pequeno e ainda tem repetição, tem os quais, tem pois, certo? Então, e tem esse em suma, né, que não deveria ser em suma, porque no segundo desenvolvimento e na conclusão é obrigatório um operador argumentativo, ou seja, um que traga a referência através da sequenciação. Em suma, quer dizer, em resumo, é funcional? É, mas vocês podem fazer melhor, né? Procurem operadores argumentativos. Aqui eu colocaria 160. Por que, Débora? Por causa do em suma? Não, porque o último parágrafo só tem um período, porque há a repetição do pois num texto tão pequeno, porque há a repetição dos quais num texto tão pequeno, a repetição de palavras, não é por causa do uso do em suma, tá bem? Então, 160 pontos, porque o uso é bom, não é excelente, é considerado bom.
E a competência 5, que é a proposta de intervenção, a gente tem que verificar se há os 5 elementos. Que 5 elementos são esses? Agente, ação, modo, detalhamento e efeito. Quando eu digo aqui, ó, para não disfarçar o problema, para é conjunção adverbial final, então é um efeito, eu posso considerar. O que mais que eu preciso achar? Vou ler aqui, ó. É necessário que o Ministério da Saúde, esse é o agente, cadê a ação? Realize campanhas. Calma, tá aqui, ó. Realize campanhas. Essa é a ação, tá bom? Como que vai fazer isso? Tá aqui, ó, por meio da oferta de aulas gratuitas, vou marcar aqui todinho, por meio da oferta de aulas gratuitas. Esse é o modo meio, tá? É o como. Para que já tem, né, lá em cima, e o detalhamento do efeito está aqui, ó. Somente assim o Brasil deixará de ser um país deprimido e ansioso. Então, eu tenho efeito, tenho agente, tenho ação, tenho modo e tenho detalhamento do efeito, os 5 elementos. Está completo? Está. Então, a competência 5 é avaliada em quantos pontos? 200 pontos, nível 5 da competência. Logo, nós temos aqui uma redação que será avaliada, deixe-me contar, 60, 60, 840 pontos, tá? É uma redação com uma boa nota e você percebe que são só detalhes. Aqui a argumentação pesou muito, precisa ser mais desenvolvida. Eh, a competência 4, né, tem a sua importância também. A organização do projeto de texto na competência 3. São só alguns detalhezinhos que fazem com que essa nota seja maior ou menor, tá bem? Então, espero que vocês tenham curtido essa análise, espero que vocês tenham entendido direitinho e aguardo aí de vocês a solicitação para novos vídeos, tá bem? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.